causa para garantir o direito do aluno superdotado, eu uso muito esse artigo da Constituição Federal e os juízes se baseiam muito neste artigo e em outros da Constituição Federal, que é o direito à educação e o direito ao nível mais elevado do ensino, segundo a capacidade do aluno. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a capacidade do aluno que vai reger aonde ele deve estar inserido, o que ele deve receber, e não a sua idade cronológica. Aqui a gente está entrando também num problema de data de corte, que muitos pais de alunos superdotados também enfrentam. Então, às vezes, o aluno superdotado nasceu em 1 de abril, em 2 de maio, em 5 de junho, e por conta de uma data de corte recente que foi instituída pelo nosso Supremo Tribunal Federal de 31 de março, ele não pode ser matriculado numa determinada série. Ele é obrigado a ser matriculado em uma série abaixo, sendo que até 2018, esse mesmo aluno que nasceu em 30 de junho, ou em alguns estados em dezembro, ele poderia estar numa série acima. E é um absurdo, por quê? Porque você leva em consideração a individualidade da pessoa, do aluno, a capacidade dele, e é uma norma feita, depois desse julgamento do STF, cada estado foi obrigado a instituir uma deliberação, uma resolução, para estabelecer o critério de data de corte de 31 de março, onde muitas crianças, não somente superdotadas, mas principalmente as superdotadas, foram prejudicadas por conta disso, porque elas são obrigadas a ficar numa série por causa da idade. E os órgãos responsáveis, administrativos responsáveis pela classificação desses alunos, não levam em consideração a individualidade dele. E muitas vezes você entra com um laudo, entra com processo administrativo, mostra a capacidade do aluno, eles nem querem saber do aluno, a escola aplica provas no aluno, mostrando que ele tem conhecimento de estar naquela série, tem condições emocionais, que é um dos critérios que eu vou depois falar sobre a aceleração de série, mostra tudo que é possível. E mesmo assim, porque a norma diz que é 31 de março, aquele aluno não pode cursar aquela série. Quer dizer, é uma coisa até meio assim, que eu não, assim, tem uma palavra que eu não quero usar, então se alguém tiver algum sinônimo para me ajudar, eu agradeço. Enviesada, uma coisa muito assim, sem pensamento, né? Então acho que tem que ser levado em consideração a capacidade. Mas as secretarias de educação, não todas do Brasil, então eu vim a descobrir nessa minha longa caminhada. Eu sou formada há 30 anos em Direito e nesses 30 anos, 15 eu atuo no Direito Educacional. Comecei por conta de uma história, esse mesmo problema com a minha filha mais velha. Eu tenho 2 filhos superdotados já, uma delas formada, graças a Deus, que foram acelerados de série, porém, eu passei por todo esse terreno. A escola, que é uma, assim, já é raro a escola fazer identificação, identificou a superdotação dos meus filhos em momentos diferentes, tá? Não são gêmeos. Os encaminhou por uma avaliação que foi constatada uma alta superdotação. Os alunos, os meus filhos, totalmente preparados do ponto de vista pedagógico, intelectual, emocional, com indicação, e a Secretaria de Educação não os deixou serem acelerados de série. E aí demorou mais de 1 ano e meio para a mais velha ser acelerada, quando eu fui chamada pela professora, que tem uma raridade, e me falou: você tem que tomar alguma atitude. Se você não fizer nada, eu não sei nem se é o caso de pular 1 ou 2 anos, mas nessa escola ela não vai ficar. Mas a escola era trilingue, era uma escola super boa. Então ela já tinha, assim, ela estava numa escola boa, eu fui privilegiada, meus filhos foram privilegiados. É uma realidade totalmente diferente da que eu vejo no meu grupo, né? Então, o grupo de 23 membros, outro grupo de 13 mil, o que eu vejo é o que eu vou falar aqui adiante. E aí, mesmo assim, havia necessidade de aceleração. E aí eu tive que arregaçar as mangas, e foi quando eu me aprofundei na questão da legislação educacional, fui entender como isso tudo aqui que eu estou trazendo para vocês, que aí foi se enriquecendo ao longo desses anos todos. E aí comecei a atender os pais de alunos superdotados, eu comecei a ver que o problema era geral.
E nacional, não era uma coisa pessoal da diretoria de ensino, que é o órgão que controla a escola, que regulamenta a escola dos meus filhos. O problema era todas as diretorias de ensino em São Paulo, do Brasil. Aí eu fui vendo que o problema era maior. E aí na época, uma coisa bem curiosa. Quando a escola me chamou para falar sobre a minha filha mais velha, eu tomei um susto, né? Porque eu incentivei ela a ser alfabetizada muito cedo. Ela respondia, então, ao contrário de crianças com hiperlexia, que tem uma diferença, então a criança hiperléxica, que é uma das características do TEA, mas não necessariamente uma criança hiperléxica que lê muito cedo, que tem um interesse muito precoce por letras e números, de dinossauros, tudeiras. Eu incentivei a leitura precoce dos meus filhos porque eu observava que eles tinham muita facilidade. E eles realmente, minha filha se alfabetizou com 3 para 4 anos sem erro de ortografia, e eu fui pelo método Fôlego, eu não fui assim, foi intuitivo. As escolas alfabetizam pelo método construtivo, né? Que é aquela coisa, casa com K, com Z, não, para mim era casa é casa. E foi perfeito. E aí, assim foi feito, e aí deu tudo certo. Foram acelerados, graças a Deus, no caso deles, aí eu vou falar que existe um cuidado muito grande, apesar de eu atuar em prol da aceleração de série, o meu instituto toma muito cuidado para a questão da aceleração de série, não é toda pessoa, todo aluno que a gente entende que deva ser acelerado de série. Existem alguns cuidados, alguns critérios que a gente toma, que eu vou falar a respeito, e só quero dizer que a capacidade do aluno deveria ser, assim, está na Constituição Federal, é o topo da pirâmide, a norma mais importante que tem no Brasil inteiro, e que as secretarias de educação, com o devido respeito, não todas, tá? Eu estou falando daquelas que eu atendo, não dão a importância que essa norma tem, e que é a norma brasileira mais importante existente.